O pessoal que é racista, canalha, né, comemora, de certa forma, a perda do troféu pelo Vinícius Júnior, né? E para mim não cola aquela questão. Eu não acho o Vinícius Júnior um provocador, mas para quem acha o Vinícius Júnior um provocador, e eu respeito e tal, vale lembrar que o Dibu Martínez ganhou o prêmio, né? Os maiores provocadores, se não o maior provocador que existe no futebol hoje. Vale lembrar que teve um pênalti recentemente, no jogo Aston Villa e Fulham. Foi no Craven Cottage, campo do Fulham, em que ele defende o pênalti. A primeira coisa que ele faz após a defesa é se virar para a torcida do Fulham e mostrar o escudo do Aston Villa, né? Fora o que ele já fez em jogos de Copa do Mundo, é tão relevante o papel de provocador do Dibu Martínez que a FIFA criou uma regra anti-Dibu Martínez. Ou seja, o goleiro não pode mais provocar o batedor quando este mesmo vai para a cobrança, né? O Rodri, para mim, foi mesquinho quando ele recebeu o prêmio e falou: o futebol venceu. Ele deu uma alfinetada no Vinícius Júnior, né? E se o futebol tivesse vencido ontem, Vinícius Júnior teria sido laureado com a bola de ouro. Então, assim, eu falei ontem, né, sobre o absurdo, o quão estupefato eu estava diante deste fato, e só aumenta, isso só vai aumentando, né? Porque foi, de fato, uma coisa muito relevante o que aconteceu ontem em Paris. Ô, Ivan, foi tão discrepante assim, porque assim, unanimidade, como diz o ditado, é burra e não houve no caso, e alguns votos, inclusive, vazaram. Teve gente que não colocou Vinícius Júnior entre os 10 melhores. E tem mais uma coisa, quando você pega a charge de jornais europeus, o Vinícius Júnior aparece como um grande chorão. Esse é o termo que eles usam, como se fosse um grande chorão dentro de campo. Ele é um chorão, ô Ivan? Não, não. Aqui no Brasil existe... É uma expressão usada pelo saudoso Paulo Roberto Martins, que você trabalhou. E ele falava que aqui existia a síndrome de vira-lata. E existe mesmo a síndrome de vira-lata. Frase do Nelson Rodrigues. Ele falava bastante a respeito disso no futebol, né? E ele falava, quando um brasileiro sai do país para fazer sucesso lá fora, tem gente que torce o nariz. Passa a torcer contra. Não admite que aquele profissional que teve poucas condições ao longo da vida conseguiu vencer e está fazendo sucesso mundo afora, né? Esse é o primeiro aspecto. Eu acho que tem muita coisa para falar, tá? Primeiro eu vou precisar dar crédito aqui, porque eu procuro ouvir pessoas que estão naquele contexto, tá? Por isso que eu preciso dar crédito aqui. Então, eu ouvi mais uma vez o jornalista Marcelo Beckler, que todos nós aqui conhecemos, correspondente da TNT, mora em Barcelona, mas conhece bastante a Espanha e está para lá e para cá cobrindo os jogos da Champions. E hoje ele cita uma situação que a gente precisa, não que ele concorde, ele deixa claro que ele não concorda, mas isso de fato está em discussão na Europa. Que é o fato do Vinícius ser um provocador e quando você olha para o prêmio, você tem os critérios. Os títulos coletivos, aquilo que ele produz individualmente, ou seja, números, as participações, aquilo que ele conseguiu entregar dentro de campo e também o fair play. O que significa o fair play? Como é a conduta daquele atleta dentro das 4 linhas. E para muitos europeus, o Vinícius Júnior deixa de ser um provocador para ser um cara que humilha outros jogadores, técnicos e torcedores rivais. O Gavi já está marcado também na Espanha, como o Piqué por muito tempo ficou marcado na Espanha. Hoje já não é mais atleta profissional, enfim, ele defendeu por muito tempo o Barcelona e a seleção espanhola. Então, existe essa marca, esse carimbo no Vinícius Júnior. Ele não é apenas um provocador. Ele dentro de campo não pratica o fair play. Ele humilha as pessoas. Tá? E eu entendo particularmente, e tem muita gente discutindo os critérios adotados pelo Ballon d'Or, ou Bola de Ouro, mas eu questiono isso bastante porque a gente não consegue controlar. Você acabou de colocar, são 100 jornalistas que votam
espalhados pelo mundo. Apenas 41 são ligados à Europa, ou seja, menos da metade. Então, o mundo inteiro olha o Vinícius Júnior daquela maneira como os europeus olham, ou mais precisamente os espanhóis, ou não. De fato, tem muita coisa no jogo do Vinícius Júnior que não agrada às pessoas. É um questionamento que eu estou fazendo, tá? Porque eu não acho, por exemplo, que a revista precisa mudar os seus critérios. Você não consegue controlar isso. No prêmio da FIFA de The Best, o colégio eleitoral é maior. É o público em geral, técnicos, capitães e jornalistas. Tem jornalista que vai votar naqueles que representam o seu país. Tem técnico que vai votar no jogador que trabalha com ele, jogadores ou capitães que vão votar em jogadores do mesmo país. É como a gente tem aqui, por exemplo, eu falei hoje, no prêmio da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Você pode simplesmente botar todo mundo que trabalha com você no Band Esportes. Não necessariamente esses são os melhores hoje em atividade na profissão. Mas você coloca. E aí, quem idealiza o prêmio, quem está comandando o prêmio, tem que mudar os critérios por conta dessa atitude. Você não tem como controlar isso. Fato é que hoje o Vinícius Júnior, além da questão do racismo, além da questão... E eu acho que isso é absolutamente indiscutível o que ele faz nessa luta. Ele é um símbolo contra o racismo no mundo hoje. Ele carrega isso com ele. E está certo mesmo. Agora, ele não é visto de uma maneira legal dentro de campo. Aí é uma outra discussão. Até que ponto a provocação é de fato uma provocação ou ele passa do ponto em determinados momentos? Talvez isso mostre um pouquinho o porquê que ele não conseguiu ser votado pela maioria, ou não conseguiu o prêmio. Porque, repito, 100 jornalistas espalhados pelo mundo, a Europa não gosta dele, mas 41 eram ligados à Europa. E o restante? Tem um ponto importante aí nessa história. Eu só estou colocando alguns fatos aqui, tá? Não, claro. Algumas situações. O jornalista de El Salvador não colocou o Vinícius Júnior entre os 10. Quantas vezes El Salvador disputou uma Copa do Mundo? 2. Em ambos os casos, não passou na primeira fase de uma Copa do Mundo. Aliás, El Salvador tomou a maior goleada da história das Copas para a Hungria em 1982, tomando de 10 numa partida disputada na Espanha. O que conhece esse cidadão sobre futebol? Quando fala que o Vinícius Júnior se limita a jogar numa parte do campo. Esse cara não viu o Vinícius Júnior jogando na temporada passada. O Vinícius Júnior foi centroavante do Real Madrid. Por muitos jogos. Então, a avaliação é errada. Eu vou na sua. Você fez um comentário brilhante ontem, Ivan Drago, que diz muito sobre a classe, mundialmente. O cara não assistiu. Além de não assistir, Berna, é tendenciosa. É tendenciosa. É tendenciosa, é óbvio que é tendenciosa. É claro que é. É claro que ela é enviesada. E aí o cara pode ser um racista. O cara que vota. Ó, deixa eu pegar duas